Se você me acompanha em outras redes sociais, além aqui do YouTube, talvez já tenha ouvido eu falar que eu, desde 2018, desde antes da eleição que Bolsonaro venceu, eu participo de vários grupos no WhatsApp de bolsonaristas. Infiltrei em vários deles, participei de grupos, inclusive de monarquistas, de administradores de grupos. Eu acabei entrando em um monte de lugar, porque eu acho interessante, eu acho legal entender lá de dentro como a coisa está acontecendo, como é que está funcionando. E desde então faço parte desse tipo de aberração midiática. E alguns amigos meus sabem disso, acompanham, eu volta e meia no Facebook ou no Twitter, costumava relatar coisas que eu vi lá dentro para as pessoas verem, né? E para algumas pessoas saberem desse meu gosto esquisito sobre grupos no WhatsApp, eventualmente alguém me convida para participar de um grupo novo, fala, consegui acesso a um grupo tal, não é a fim de participar e tal. E recentemente me convidaram a participar de um grupo bastante peculiar, mais específico, eu estou participando dele e tem sido uma experiência bastante curiosa, pois é um grupo de brasileiros evangélicos que moram nos Estados Unidos e que são apoiadores do Trump, e esse grupo serve para que eles possam passar o dia fazendo orações a favor de Trump, pedindo para que Deus desvende a fraude eleitoral e que finalmente Trump possa ser reconhecido como o verdadeiro presidente reeleito americano. E é um grupo bastante curioso, porque realmente as pessoas ficam lá mandando áudios de 15 minutos com orações, pedindo para que Deus intervenha nessa situação, que Deus mude essa situação. E é curioso que para as pessoas que participam desse grupo, não importa muito os fatos do que vai se demonstrando, assim. Eles já têm uma verdade construída, uma verdade definida na cabeça deles, onde Trump é o vencedor. Inclusive, eles compartilham também várias notícias de sites duvidosos, dizendo que porque teve recontagem em tal estado, então realmente Trump já está reeleito, já está... No universo dessas pessoas que participam desse grupo, não há dúvidas de que Trump é o presidente dos Estados Unidos mais uma vez. E eu fico, por um lado, observando isso e achando curioso e até, de certa forma, me divertindo um pouco, né? Não é proibido a gente dar um pouco de risada, né? Mas, ao mesmo tempo, fica o tempo inteiro essa pergunta, cara, como é que pode, né? O que faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa, apesar do que os fatos mostram? E esse é um ponto que a gente deve observar e tentar desvendar para entender o mundo que a gente vive hoje. Você já deve ter tido a experiência de pegar um parente seu, um tio, um avô, até seu pai, ou um primo, enfim, que tem posições políticas ou crenças esquisitas sobre ciência, sobre os fatos em si, sentar na frente desse cara e falar, não, eu vou te explicar agora. E coloca na frente dessa pessoa todos os dados, todas as informações, todas as pesquisas, tudo que pode convencer esse indivíduo sobre a verdade para além da opinião pessoal dela. E parece que você fala e nada acontece, nada muda. Você deve ter tentado mostrar para algum parente seu, para um conhecido seu, por que Bolsonaro não é uma boa escolha para o Brasil, por que de repente não é tão legal apoiar a ditadura, por que não é tão legal apoiar a tortura de pessoas. Você explica, mas não parece fazer muita diferença. Por que isso acontece? A gente costuma achar que a informação pode mudar a vida e a cabeça das pessoas e a opinião das pessoas, mas não é sempre assim. No geral, a gente percebe que as pessoas preferem escolher
os fatos que contribuem para reforçar uma verdade que elas já têm na cabeça delas, do que realmente juntar as pontas de uma história e tentar entender como é que ela realmente acontece. Em grande parte isso dá porque a informação, os fatos, eles não levam em consideração aquilo que realmente nos faz humanos. Quer dizer, o ser humano não é um ser feito para conhecer a verdade. O que nos mantém vivos, nos mantém com potência de vida, é muito mais um senso de sobrevivência, de reprodução, do que qualquer coisa. Então, não existe dentro de nós uma necessidade de conhecer a verdade, para ir dos fatos, de entender a real verdade das coisas. O que nos move é o desejo, é a vontade de se manter vivo, de se manter com mais potência de vida. Isso não tem nada a ver com verdade, ou com fatos, ou com ciência. A neurocientista Tali Sharoff, professora da University College of London, ela é responsável por uns testes bem interessantes que nos ajudam a entender como é que funciona tudo isso. Em um teste que eles fizeram, eles pegaram várias pessoas, algumas delas que acreditavam na ideia do aquecimento global, de que tem algo acontecendo no planeta que está alterando as temperaturas e tal, por mão humana, por ação humana, e um outro grupo de pessoas que não acreditavam nisso, que achavam que tudo isso era uma baboseira. Para algumas dessas pessoas, elas deram a seguinte informação, de que um grupo de cientistas teria reavaliado os seus estudos sobre tudo isso e percebido que, na verdade, a situação do aquecimento global é muito mais grave do que se tinha notícia, que a situação é muito mais apocalíptica do que parecia, que nos próximos 10 anos a temperatura ia aumentar drasticamente, que os oceanos iam invadir o continente, que cidades iam desaparecer, que a coisa era muito pior do que parecia. Para um outro grupo de pessoas, para uma outra parte dessas pessoas, eles falaram que cientistas tinham reavaliado sua posição e que, na verdade, a coisa não parecia tão grave quanto parecia ser, quanto inicialmente parecia ser. Que, na verdade, talvez alterasse um pouquinho a temperatura, mas que era um processo natural, que talvez não tivesse a ver com a ação humana, então não era para a gente se apavorar tanto quanto vinha se falando nos últimos anos. E o resultado foi muito interessante, porque aquelas pessoas que já não acreditavam na teoria do aquecimento global, ao ouvirem que os cientistas disseram que a coisa era menos pior, ou que não é tão grave assim, fez elas se tornarem ainda mais descrentes na situação, ou seja, radicalizou ainda mais o pensamento delas para o lado que elas já acreditavam anteriormente. E as pessoas que já não acreditavam no aquecimento global, ao ouvirem que cientistas teriam dito que as coisas eram bem piores do que se imaginava, essas ouviram e não mudou em praticamente nada o pensamento que elas já tinham sobre o fato. Por outro lado, o grupo de pessoas que já acreditava, que já tinham a predisposição, que já entendiam a questão do aquecimento global, ao serem informadas que as coisas deveriam ser ainda piores do que se imaginava, essas também radicalizaram ainda mais o seu pensamento e botaram ainda mais força nessa crença, nessa perspectiva, a partir dessa nova informação. E pessoas que já acreditavam no aquecimento global, ao serem informadas que os cientistas diziam que a coisa não era tão grave quanto parecia, não alteraram também em quase nada o seu pensamento a partir dessa nova informação. Ou seja, é interessante perceber como a informação que foi dada para as pessoas não serviu para alterar, de certa forma, o pensamento delas, mas simplesmente serviu para polarizar e radicalizar um pensamento que já existia. Quem já acreditava passou a acreditar mais, quem não acreditava passou a não acreditar ainda mais. Ou seja, uma nova informação não serviu como ferramenta para reavaliar posições ou buscar uma nova perspectiva, mas simplesmente para, quando possível, confirmar ainda mais aquilo que elas já diziam acreditar. Talvez isso explique muito essa perspectiva que a gente tinha, que, nossa, a internet seria um lugar de informação, que o mundo seria um lugar mais equilibrado, mais humano, por conta da possibilidade de acesso à informação. Enquanto que a gente vê que quanto mais a internet cresce, quanto mais a informação ela pode chegar a todas as pessoas, mais o mundo se radicaliza, e parece que é um caminho sem volta dessa radicalização, né? Mas o que causa isso? Um outro teste feito pela mesma equipe monitorou a atividade cerebral de pessoas enquanto elas estavam interagindo entre elas, não estavam conversando entre elas.
E uma coisa que se percebeu foi o seguinte: quando duas pessoas estavam conversando e concordando uma com a outra, com as ideias que elas estavam falando, era como se o cérebro dessas duas pessoas realmente estivesse processando a informação que entrava, e que essa informação entrava e saía. Existia um trabalho do cérebro de receber essas informações, avaliar elas e trabalhar esses dados que estavam sendo trocados com essa outra pessoa. Por outro lado, quando as pessoas que estavam conversando discordavam de algum assunto, quando elas não tinham a mesma opinião, tinha uma divergência entre as duas pessoas, o que se percebia através da atividade cerebral delas é que era como se o cérebro entrasse num estado de stand-by ou de proteção, onde a informação recebida não era realmente processada, quase como um processo de defesa para se manter a mente protegida de um tipo de ataque. Ou seja, quando as duas pessoas que estavam conversando concordavam com o mesmo assunto, isso fazia elas se tornarem ainda mais convictas, com mais certeza daquilo que elas acreditavam. E quando elas não concordavam, era como se aquilo não interferisse em nada, como se o cérebro resolvesse não se envolver na discussão. E isso é muito louco, porque parece que nos coloca num beco sem saída, porque parece que toda informação que você possa dar para alguém, ela na verdade pode servir como algo que vai se voltar contra a gente, né? Já que qualquer coisa só vai fazer sentido de acordo com algo que já está programado, ou já está predisposto na cabeça da pessoa que vai ouvir. Mas tem um outro estudo interessante que foi feito na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde o objetivo era convencer pais a vacinarem os seus filhos. Alguns pais não queriam vacinar seus filhos por conta de teorias que relacionavam a vacina ao autismo e todas essas teorias de conspiração anti-vacinas que rolam, principalmente nos Estados Unidos. E para alguns desses pais que não queriam vacinar os seus filhos, essa equipe usou o argumento, falou para os pais, mostrando dados científicos, dizendo não tem relação nenhuma com o autismo, não faz sentido algum isso, não bate, estudos mostram assim, não tem casos que possam fazer realmente uma relação entre uma coisa e outra. Explicaram cientificamente, passo a passo, como a coisa acontecia e por que essa teoria não fazia sentido. E para a maioria dos pais isso não mudou em absolutamente nada a sua opinião. Eles continuaram dizendo, não, beleza, eu respeito muito o tempo que você me dedicou aqui explicando tudo isso, porém não vou vacinar meu filho porque eu acho que ele vai ter autismo, porque eu vi isso no WhatsApp, ou porque o meu vizinho me contou que tem um primo, do tio, do avô, que conhece alguém que teve autismo. Mas para outro grupo de pessoas, para outro grupo de pais que também não gostariam de vacinar seus filhos, ao invés de explicar cientificamente por que não fazia sentido essa relação das vacinas com o autismo, eles tentaram uma outra estratégia, que foi, por um lado, esquecer o assunto do autismo, dizer, não, beleza, tu tem essa opinião do autismo, esquece isso um segundo, deixa eu te mostrar o seguinte, essa vacina serve para que seu filho não tenha essa e essa doença. E mostraram fotos para os pais de crianças que tiveram essas doenças, do sofrimento que é a vida de uma criança por ter tido algum tipo de doença dessa, a possibilidade de crianças que morreram por causa dessas doenças. E quando os cientistas foram para esse caminho de explicação, muitos dos pais pensaram mais uma vez e resolveram então vacinar seus filhos. Mudaram de opinião, repensaram, reavaliaram a situação. E claramente você vê que eles não fizeram isso baseado em fatos, apesar de que obviamente são fatos, mas não fatos que estavam tentando refutar alguma crença que eles tinham, mas fatos sobre o que realmente importava nessa história, que é a sobrevivência e a saúde dos seus próprios filhos. Quando se tirou do foco a questão do autismo e teorias malucas e se botou à luz em cima das questões que realmente importavam, que é se o seu filho vai viver ou não vai viver, se ele vai ter uma doença que vai fazer a vida dele ser ruim, limitada, e que ele possa inclusive morrer, a coisa muda completamente de figura. Ou seja, a estratégia parece ser encontrar o ponto em comum, o ponto que junta as questões, o ponto de conexão entre o que nos interessa explicar para alguém e o que realmente altera na vida dessas pessoas.
E talvez essa seja uma grande lição, inclusive para a discussão política, para como a esquerda deve lidar com todo esse universo das fake news. Se você ficar gastando tempo tentando explicar para as pessoas sobre mamadeira de piroca, ou sobre que Boulos não quer realmente entrar no seu apartamento e pegar o seu apartamento, que não existe realmente um plano comunista de legalização da pedofilia nas escolas, que não existe uma perseguição no Brasil a cristãos, uma cristofobia. Pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, elas já acreditam. Não porque isso realmente seja verdade, mas porque isso reforça alguma crença, algum preconceito, alguma verdade dentro delas que faz elas se sentirem mais vivas ou mais potentes, que ativa nelas esse senso de sobrevivência, por mais absurdo que seja. Política não é uma questão de lógica, política não é uma questão de dados, de fatos, é muito mais uma questão de afetos, do que move as pessoas, do que mexe com o coração das pessoas. E talvez seja a hora de começar a trabalhar mais nesse campo. Quer dizer, você acha legal a ideia de privatizar o SUS? Pois é, amigo, você vai morrer. Porque se você é atropelado no meio da rua, isso não vai ter pra onde ir. Você não vai ter como pagar um médico e você vai morrer. Sua perna vai necrosar dentro da sua casa. Ah, você acha legal que a gente deva proteger os grandes empresários e diminuir os direitos trabalhistas? Pois é, amigo, seu filho vai dirigir bicicleta entregando comida o resto da vida, porque ele não vai ter direito trabalhista nenhum. Ah, que legal, tem que privatizar as escolas mesmo, né? Nossa, muito legal mesmo, seus filhos, seus netos vão ser analfabetos, porque só vai ter escola pra gente rica, e você vai se fuder, porque só vou ensinar você a apertar meia dúzia de botãozinho pra trabalhar na empresa dos caras, e você não vai saber de nada. Ah, porque querem ensinar ideologia de gênero nas escolas? Mentira, não querem porra nenhuma, o que eles querem é roubar merenda, querem dar ração pra gente que não tem comida. Esse momento que a gente vive é muito mais complicado do que parece, porque, diferente do que a gente imaginava, que a gente está vivendo num momento de conhecimento, de acesso à informação, a gente está num momento cada vez mais religioso, baseado em crenças, em superstições. E se a gente não sabe, pelo menos, ainda como vencer essa etapa, de como passar por cima dessas crenças malucas, pelo menos já é bom a gente sacar que é uma perda de tempo ficar tentando discutir com o maluco. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você veio até aqui ao final, você deve ter gostado desse vídeo. Então eu queria te convidar a deixar um like, a inscrever-se no canal, ativar as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Mande esse vídeo para seus amigos. Compartilhe nosso canal com as pessoas aí. Acho que muita gente pode gostar. Se você gosta do nosso canal, ajude a gente a divulgar ele. E mais, se você gosta do nosso canal, eu queria te convidar a ser um apoiador financeiro desse nosso projeto. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se. O link dela está aqui na descrição desse vídeo. Vai aparecer aqui em cima também. Você pode patrocinar o seu canal a partir de R$10. Participar comigo do grupo fechado de WhatsApp, onde além de muito conteúdo exclusivo, a gente fica trocando ideia o dia inteiro, é bem legal. Inclusive, antes de acabar esse vídeo, preciso mandar um abraço para os apoiadores desse canal. Então vamos fazer isso agora.